Nós precisamos entender uma coisa: Deus cuida de nós. Podemos não ter a mesma perspectiva que Ele quando olhamos. Quando analisamos a vida de Paulo, se estivéssemos na mesma situação, pensaríamos como ele, que Deus nos preserva, que Deus nos guarda, que somos guardados nele, mesmo que a situação não seja aquela que desejamos? Essa é a questão que a gente precisa pensar. Paulo, no testemunho que dá diante do rei Agripa, fala acerca disto. Ele diz assim lá em Atos 26, 21 a 23. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Que Paulo fala, olha, mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Era justo que Paulo estivesse preso? Na nossa concepção, na nossa forma de pensar, não. Jesus mesmo apareceu a ele no segundo dia após o seu testemunho diante do concílio e falou que ele também testemunharia em Roma. Mas Paulo foi liberto? Não. Deus o preservava, Deus o guardava, para que ele pudesse testemunhar acerca do reino de Deus. O que era importante para Paulo? Anunciar o Evangelho, testemunhar as pessoas, falar a todos que pudesse sobre a salvação, sobre as obras de arrependimento, sobre a vontade de Deus, sobre a obra que Ele realizou em nós. Nós precisamos entender que esta é a nossa prioridade. O resto é simplesmente circunstâncias, assim como Paulo ficou preso por mais de 2 anos por causa de problema político e não porque ele merecia aquela prisão. Nós poderíamos estar talvez afirmando: Deus é injusto? Nós precisamos entender e compreender a maneira de Deus operar, e nós precisamos entender o que é prioridade. Deus estava guardando e permitindo que Paulo testemunhasse a todo tipo de pessoa, desde pequenos até grandes, pois ele estava testemunhando diante de um rei. E nós, como agiríamos? Estaríamos reclamando da injustiça cometida do sistema? O que a gente precisa entender é que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, para proclamarmos a vontade de Deus, para falarmos da sua salvação. As circunstâncias talvez não sejam tão agradáveis, mas é mesmo diante desta circunstância que devemos testemunhar acerca do reino de Deus, falar e viver, expressando em obras esta salvação recebida, os valores eternos do reino de Deus e, principalmente, vivendo segundo as virtudes de nosso Deus, expressando a graça, o amor, a compaixão, a longanimidade, a paciência. E a gente precisa crescer nisso, amadurecer, para que em toda situação, em todo momento, nós revelemos o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e viver segundo as prioridades, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus, e entendendo que Ele está nos preservando em todas as situações, mesmo que elas não sejam agradáveis. Que a gente entenda isso, compreenda, e que a gente glorifique ao nosso Deus, vivendo alinhado com a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.